A senadora Elisiane Gama, que foi relatora da CPMI do dia 8 de janeiro, conversou com o repórter da CNN, Pedro Nogueira, e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi a figura central dos ataques aos poderes. Vamos ver. Figura central em relação aos atos do 8 de janeiro, e aí não apenas do 8 de janeiro, foi, não há dúvida nenhuma, o ex-presidente Bolsonaro. Qual foi o combustível do 8 de janeiro? O questionamento do processo eleitoral. Ou seja, se o 8 de janeiro foi o questionamento do processo eleitoral, ele não ocorreu no dia 7. Não ocorreu no dia 6, nem no dia 5, nem no dia 4. Ocorreu durante 4 anos de ação realmente muito orquestrada. E o ex-presidente Bolsonaro foi uma figura central. Em entrevista à CNN, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu volta à normalidade, mas disse que jamais passaria a faixa presidencial a Lula. Vamos ouvir. Olha, hoje em dia estamos numa insegurança muito grande. Qualquer pessoa pode ser presa, né? Esse clima que a gente vive não é bom para nenhum pro-Brasil, não é bom para ninguém. Isso é péssimo para todos nós. E a gente espera que haja uma devida moderação por parte, em especial, do Poder Executivo e Poder Judiciário, para que baixe a temperatura e voltemos à normalidade. Eu jamais passaria a faixa a esse cidadão Lula, essa pessoa de triste memória para todos nós, autor, né? Coautor, responsável por atos de corrupção mais bárbaros possíveis aqui no Brasil, onde ele entregou o poder aí a grupos de políticos e outros em troca de apoio no parlamento. E assistimos, por exemplo, a questão do mensalão, do petrolão. Zé Eduardo, discursos de Jair Bolsonaro motivaram os atos do dia 8 de janeiro, na sua avaliação? É evidente que sim, tem toda razão a senadora. Jair Bolsonaro veio criticando as eleições na perspectiva de deslegitimá-las desde a eleição anterior, quando ele falou que apresentaria provas contundentes, cabais, contra os desvios feitos pelas urnas eletrônicas. E não apresentou nada. Mas o tempo inteiro veio batendo nessa tecla de que, implicitamente, se ele perdesse as eleições, seria por uma fraude. Ele tomou uma série de iniciativas nesse sentido. Inclusive, várias pessoas do seu entorno ou da sua mesma convivência ideológica defendiam uma visão distorcida do artigo 142 da Constituição Federal, dizendo que as Forças Armadas deveriam interferir, ocupar o espaço como se fossem as Forças Armadas num Estado de Direito, um poder moderador. Ou seja, a ideia era, sim, realizar um golpe de Estado, de maneira que, se fosse Jair Bolsonaro não bem sucedido nas eleições, Lula não poderia ganhar o poder, não poderia exercer o poder democrático para o qual foi eleito. Isso foi fruto de um processo claramente construído. Né? E acho até interessante Jair Bolsonaro ter essa postura aparentemente democrática. O Caio falava, mas o Lula fala de ditaduras. O Lula defende a autodeterminação dos povos. Ele não ataca certas ditaduras e elogia outras, como faz, por exemplo, Jair Bolsonaro nas relações com a Hungria, ou recebe presentes, joias da Arábia Saudita, que não é mesmo ditadura do que outros países, não. É diferente defender a autodeterminação dos povos. A Hungria deve se autodeterminar, a Arábia Saudita deve se autodeterminar, a Venezuela deve se autodeterminar. É diferente concordar com democracia e defender a autodeterminação dos povos. Mais ainda, uma pessoa, para tentar praticar um golpe de Estado, não precisa estar presente fisicamente. Aliás, os crimes em geral, eles não precisam que as pessoas estejam presentes na cena do crime para serem cometidos. Por exemplo, um homicídio, ele pode contar com a participação de várias pessoas. Aquele que paga, aquele que comanda, aquele que planeja e aquele que executa. Então, o fato de que eu tenho pessoas invadindo... E note-se, não foi uma mera invasão de prédio público, como tenta se passar. Não foram meros atos de vandalismo. Foram a série dos 3 poderes ocupadas e invadidas. Com a que perspectiva? O que estava por trás? Criar um clima que permitisse, talvez, as Forças Armadas virem para as ruas para fazer a intervenção militar. Isso é o que estava por trás. Então, não é um mero ato de vandalismo, não. Houve uma tentativa de golpe, sim, e os discursos de Jair Bolsonaro têm relação de causa e efeito direto com esse estado de coisas. Caio, discursos do ex-presidente motivaram os atos do dia 8 de janeiro? Bom, Leandro, realmente é um golpe sui generis, né? Ele é um golpe, uma tentativa de golpe sem armas, né? Instigada por discursos silenciosos. O presidente estava há semanas
em silêncio, né? Inclusive sendo criticado aí por seus apoiadores mais aguerridos, né? Enfim, mas cada um acredita no que quer. A única coisa que eu faço questão de pontuar, só para repor a verdade dos fatos, até porque isso tem sido fruto da narrativa, né, da máquina de propaganda petista, e o presidente Lula ele faz uso, né, do seu cargo para espalhar, enfim, essa desinformação, inclusive no artigo que ele, aspas, escreveu para o Washington Post, ele diz o seguinte: o sistema eleitoral brasileiro, reconhecido internacionalmente pela sua integridade, ainda assim não copiado em lugar nenhum do mundo, foi posto em dúvida por quem se elegeu por esse mesmo sistema. No Brasil, reclamavam da urna eletrônica, como nos Estados Unidos reclamavam do voto pelo correio, sem nenhuma evidência. É importante deixar claro que em 2015, todos os partidos políticos eram favoráveis ao registro impresso do voto eletrônico. Essa ideia avançou na Câmara Federal e ela teve votação de 433 votos a favor, 7 contra, com 2 abstenções. E ainda assim, ainda hoje no Parlamento Brasileiro, pelo menos foi o resultado da última votação, existe maioria, não suficiente para uma PEC, mas existe maioria, né, entre os parlamentares de que houvesse, né, o registro impresso do voto eletrônico. Então não é uma tese mirabolante defendida por extremistas, não. Era algo que até poucos anos todos os partidos políticos defendiam, por algum motivo eles mudaram de opinião de 2015 para cá. Agora, sem dúvida nenhuma, os discursos dos políticos eles podem inflamar as suas audiências, né? Começando pelo próprio Lula da Silva, que protocolarmente fala em união, mas sempre que pode coloca o outro lado como fascista, como ele fez hoje, né? Fala que o outro lado é empenhado aí na destruição da Amazônia, que se não fosse ele não teria sido retomado o combate à pobreza, enfim, uma série de narrativas falaciosas que a gente está cansado de ouvir. Só para fechar, arrematar o raciocínio, não dá para falar em autodeterminação dos povos em países governados por ditaduras, porque o povo não é soberano onde a tirania impera. É uma questão de lógica. Caio, em entrevista à CNN, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que Jair Bolsonaro poderia ter ajudado a evitar os atos em Brasília. Você concorda ou não? Muita coisa poderia ter sido feita para evitar os atos, né? Foi falado aí na invasão dos 3 poderes. A gente sabe, pelo jornalismo independente da CNN, que pelo menos a invasão de um dos prédios, o Palácio Planalto, foi deveras facilitada, né, pela ação do GSI do governo Lula. Não estou falando que eles engendraram, que eles participaram do financiamento, do planejamento, da organização, mas é aquele caso também raríssimo, né? O golpe sem armas, instigado por discursos em silêncio, em que houve a invasão sem arrombamento de portas. Inclusive com os manifestantes e os vândalos sendo tratados com serviço de catering, né, pelos encarregados do governo Lula. Então a gente sabe que foi realmente uma tentativa de golpe diferente de tudo que já aconteceu na história da humanidade, né? Não só do Brasil. E eu quero que o telespectador se faça esse questionamento. Que crime impossível é esse? Né? Qual era esse golpe de Estado? Como que isso ia ser realizado? Quem ele beneficiaria? Qual o sentido da data? Não, ali realmente eram pessoas ocupando o prédio público, que, como eu já disse, isso em si não configura crime. Claro, depredação de patrimônio, isso a gente não pode tolerar de forma alguma, isso tem que ser punido com severidade. Agora, tratar esses manifestantes, ou até mesmo os vândalos, como terroristas, como pessoas que queriam abolir o Estado de Direito, né, e usar isso para aplicar sentenças que muitas vezes não são reservadas nem a homicidas, aí realmente eu acho que é desarrazoado, uma máxima vênia aí às nossas instituições. Zé, Jair Bolsonaro poderia ter ajudado a evitar os atos em Brasília? 1 minuto. Claro, poderia. O que houve foi um incentivo dele permanente ao golpe de Estado. Aliás, hoje a moderna doutrina da ciência política está
claramente posta que precisa ter arma para fazer golpe de Estado. Né? Há vários livros mostrando exemplos no mundo inteiro de onde isso aconteceu. Não tenho aqui tempo para descrever. Onde isso aconteceu ao longo da história. Por isso, um golpe ele pode ser dado sem armas. E pode ser dado de que forma? Eu participo, engendro, incentivo. Um pouquinho antes eu fico em silêncio, porque ninguém anuncia que vai cometer um crime, né? E aí fica quietinho para que aquilo que ele plantou durante anos seja consumado. Ah, se foi sério, não foi sério, foi bem sucedido ou mal sucedido, isso é um problema de qualificação do que foi feito. Mas o que foi feito foi. Ou seja, há anos ele ficou falando e incentivando posturas não institucionais. Um pouquinho antes, ele fica em silêncio. Por quê? Porque quando se vai cometer um crime, Leandro, não se anuncia na hora. Você prepara, mas não anuncia na hora. Senhores, obrigado pelo debate de hoje.